Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, a Microsoft prometeu aí que iria tornar o Windows 11 o sistema operacional mais seguro do planeta aí, né? Daqui a alguns anos, tá? Eu não lembro exatamente qual foi a data que saiu esse rumor aí, mas basicamente essa é uma promessa da Microsoft, né? Mas antes da gente continuar, roda a vinheta. Bom pessoal, eu tô aqui com o Copilot aberto. Eu pedi para ele fazer um resumo para mim de algumas informações que eu queria conferir diretamente aí na internet. E aí eu pedi para ele me falar aqui algumas características, né, que faz o Windows ser mais seguro em relação ao Linux e Android, tá, gente? É muito fácil, né, a galera do Linux falar que o kernel é mais seguro por ser de código aberto, né, por ter uma comunidade ali que fica vasculhando o tempo todo falhas no kernel, e que isso por si só já garante uma segurança. E isso é um conceito totalmente errado, tá? Totalmente controverso da realidade dos fatos, tá, gente? Eu pedi para ele me falar também aqui, né, resumidamente, sobre o objetivo da Microsoft em tornar o Windows o sistema operacional mais completo, né, ou mais seguro do planeta. E aí eu pedi para ele listar também alguns artigos para a gente estar lendo aí juntos aqui nesse vídeo, tá? E aí ele fez aqui um breve resumo, né? O Windows possui diversas características que o tornam seguro em comparação com sistemas como Linux e Android. Daí ele me deu aqui alguns tópicos interessantes, tá? Que é importante a gente falar, já que quase ninguém fala no YouTube, né? Então bora lá, segurança do Windows em relação ao Linux e Android, tá? Por que eu não coloquei o Mac aqui, tá, gente? O Mac, ele é um sistema operacional completamente fechado dentro do seu próprio nicho, dentro do seu próprio ecossistema. Ou seja, questão de segurança, o Mac ele é quase que imbatível, tá? Não que ele não tenha falhas, ele tem, mas é muito mais difícil tu encontrar vulnerabilidade no macOS por conta de ser um sistema operacional completamente fechado dentro do seu próprio ecossistema, dentro do seu próprio hardware, né? Que é a Apple que fabrica e vende seus próprios dispositivos com macOS e iOS, no caso do iPhone, né? Então bora lá, modelo de atualizações, né? O Windows oferece, né, atualizações automáticas e centralizadas, garantindo que vulnerabilidades sejam corrigidas rapidamente. No Linux isso depende da distribuição e no Android as atualizações podem ser fragmentadas entre fabricantes. O que isso significa, tá, gente? Todos os dias a Microsoft, todos os dias não, várias vezes durante o dia a Microsoft está mandando atualizações de segurança através do Windows Update. E no mínimo, todo dia você vai receber uma atualização de segurança. E por que eu falo isso? Todos os dias eu recebo atualizações de segurança. Então aqui no Windows Update, em histórico de atualização, eu vi aqui a atualização de definição. Todos os dias eu recebo atualizações aqui. Então eu recebi, ó, dia 1 do 3, dia 2 do 3 eu recebi duas atualizações, recebi uma ontem, recebi uma dia 5, recebi uma ontem e hoje tinha chegado uma atualização, mas ela deu falha e eu acho que a Microsoft interrompeu por algum bug interno aí, né? E aí eu não consegui fazer a atualização ainda. Mas é provável que até amanhã chegue mais uma atualização de segurança pra gente, tá? Aqui tem outras atualizações, né, que são pacotes de atualizações também para o Windows, que eu recebi hoje dia 7 do 3, tá vendo? Pacote de experiência de serviço online. Isso também são pacotes que influenciam também na experiência de segurança da conta, né, do usuário aqui. Tem mais a ver com a conta Microsoft, da integração com a conta Microsoft e os serviços online, tá? Mas também influencia na questão da segurança. Mas a atualização de definição em si, a última que eu recebi foi no dia 6, foi ontem, né? Eu acho que hoje deve chegar mais uma aí, como eu já mencionei para vocês, tá? E aí o que acontece? No Linux, isso depende da distribuição. Então, distribuições que são baseadas no Arch Linux, geralmente elas recebem essas atualizações de correções no kernel mais rapidamente. Mas não é todos os dias que recebem isso. Então, a questão da detecção de uma falha depende muito mais da comunidade encontrar essa falha do que do sistema em si, né, se proteger de alguma forma, ele mesmo ter uma brecha fechada.
entendeu? Digamos que o sistema tem uma brecha e aí pode demorar anos para a comunidade detectar essa falha, como foi o caso do backdoor, né? Como foi outros casos que já aconteceu aí, que não cabe mencionar nesse vídeo, né? Porque senão vão falar, ah, agora tá falando só mal do Linux, mas não. Se você pesquisar, vocês vão ver que tem várias falhas do Linux. Inclusive tem uma falha recentemente relacionado a uma biblioteca do kernel também, tá? Que poderia causar brechas para invasão do sistema. E aí tava 10 anos lá, mais de 11 anos essa falha. E aí a galera veio corrigir agora, em 2024, essa falha. Então, cara, é complicado. Então, assim, tem muita coisa que não vem ao público, mas a realidade dos fatos são outras, tá, gente? Então, o que que significa no caso do Android? O Android, a Google lança todo mês um patch de segurança para o Android. Quando se trata dos Google Pixel e de alguns aparelhos que usam Android puro, como é o caso da Motorola, todo mês ou a cada 2 meses a gente recebe um update, um patch de segurança novo. Sabe aquele tutorial de remova a conta Google do celular tal? E aí você faz ele hoje, daqui a um mês você vai tentar fazer o mesmo método no mesmo aparelho e não funciona mais. Por quê? Porque é justamente o que a Google faz. Ela lança patches, conforme ela vai detectando as falhas e as pessoas vão divulgando essas falhas, né? É como burlar ali para remover a conta Google, como trocar a home e depois remover a conta Google, enfim. Todos aqueles paranauê que a galera faz para forçar o desbloqueio do aparelho que tá bloqueado com a conta Google. A Google acaba vendo esses vídeos, vendo essa divulgação de falhas e aí todo mês ela lança um patch para corrigir esses problemas. E aí o Android está se tornando cada vez mais seguro por conta disso. Mas se a gente parar para observar, joga aí no Google, pega um aparelho atual, um Motorola atual, um Samsung atual e coloca aí na barra de pesquisa do Google como remover conta Google. Você vai achar muitos vídeos ensinando como fazer isso de forma relativamente simples. Ou seja, é muito fácil, eu já fiz diversas vezes quando eu trabalhava com smartphone, de remoção de conta Google. A coisa mais fácil que tem no Android é fazer isso, entendeu? É muito simples fazer isso, tem aparelhos que você quebra bastante a cabeça, mas consegue depois de algumas horas. Já tem outras que em menos de 15, 10 minutos você consegue remover a conta Google do aparelho. Então assim, é muito mais simples burlar o Android do que o próprio Windows, tá? E por que eu digo isso? Eu já peguei equipamentos com bloqueio no HD, com senha no Windows, e cara, é um saco. É mais fácil você formatar do que você tentar quebrar a senha. É muito mais fácil você falar para o cliente, olha, cara, se você não consegue redefinir a senha, sinto muito, mas é melhor formatar. Por quê? Porque o trabalho que eu vou ter aqui, eu vou ter que te cobrar muito caro. E aí o cara acaba optando por formatar. Porque às vezes acontece, tá, galera? Da pessoa adicionar uma conta no Windows e esquecer a senha depois de um tempo. Isso pode acontecer com qualquer um. E aí no Android é muito mais simples fazer isso do que no Windows, tá? Controle de aplicativos, tá, gente? E aí só pra gente finalizar a questão das atualizações no Android, então esses patches eles são lançados pela Google, primeiramente, né, para os seus aparelhos, mas ela lança para a base do Android em si. Só que o que acontece? Tem muita fabricante que demora demais para lançar esses patches. O meu Motorola, por exemplo, ele não recebe todo mês um patch de segurança, ele recebe a cada 2 meses mais ou menos. Então isso é complicado, porque eu posso estar com uma falha aqui no meu Android, que ela só vai ser corrigida daqui a 2 meses. E convenhamos, galera, sempre tem uma falha. Por mais que você receba o upgrade de segurança, sempre tem uma falha. E no Windows você recebe esses patches de segurança todos os dias. Todos os dias você recebe esses patches de segurança para a proteção do sistema operacional. Proteção contra malware. O Windows Defender é integrado ao sistema e oferece proteção em tempo real, enquanto o Linux e Android a proteção depende de ferramentas de terceiros. Como eu já tinha mencionado, o Windows Defender ele não é mais somente aquele antivírus que a gente conhecia antigamente. Ele é uma central de segurança integrada ao Windows, onde você tem todas as configurações necessárias, inclusive de firewall e proteção de rede, tá? Mas o foco principal aqui que eu queria mencionar para vocês é essa questão aqui, ó. O Windows agora tem o isolamento de núcleo completo através do TPM 2.0. Não que seja impossível um hacker invadir o Windows, não. Se o cara for bom, ele consegue. Mas assim, para um vírus ou um hacker amador, não vai conseguir quebrar.
Não vai, porque agora o Windows ele tem o isolamento de núcleo, que seria o quê? A proteção do kernel do Windows. Então o Windows ele tem uma proteção na base do seu próprio kernel, impedindo que programas, que vírus, arquivos maliciosos consigam chegar até o seu kernel, tá? E aí eu vou clicar aqui em detalhes de isolamento de núcleo. Então aqui, ó, integridade de memória. Então ele impede que ataques insiram códigos maliciosos em processos de alta segurança. Proteção da autoridade de segurança local. Ajuda a proteger credenciais do usuário, impedindo o carregamento de drives e plugs não assinados na autoridade de segurança local. Lista de bloqueios de drive vulnerável da Microsoft. Microsoft bloqueia a execução de drives com vulnerabilidade de segurança do dispositivo. Então sabe aquele drive genérico que funcionava antes e de repente parou de carregar? Pois é, a Microsoft bloqueou ele para que ele não afetasse a segurança do seu equipamento. E aí tem outras coisas aqui, ó, processador de segurança. Aí aqui a gente tem o top do top, né, que é o que está causando burburinho maior aí na internet, que está causando uma confusão todinha, que é o TPM. Todo mundo quer usar o Windows 11 sem a segurança do TPM. Mas pensa bem, se o foco da Microsoft é transformar o Windows no sistema operacional mais seguro do planeta até o ano X, por que ela iria eliminar a exigência do TPM, sabendo que é um dispositivo essencial para ela conseguir o objetivo dela, que é bater de frente com o macOS ou até mesmo ultrapassar o macOS no quesito de segurança? E cara, eu tô usando o Windows 11 há mais de 11 meses, há mais de um ano eu tô utilizando o Windows como sistema principal. Tudo bem, eu troquei algumas vezes ali pro Windows 10, mas o Windows em si eu tô usando há mais de um ano e meio como sistema principal. Inclusive, depois eu vou fazer um react ao vivo de um vídeo meu antigo, em que eu tive uma experiência terrível com o Windows 11. E naquele vídeo eu falei muito mal do Windows, então vou reagir a esse vídeo para vocês, até para atualizar o conteúdo e também fazer algumas observações críticas em relação àquele vídeo, tá? E aí vamos lá, o TPM ele é esse módulo de segurança que é de hardware, né? Não depende do sistema, ele é um módulo, né, que é implementado já na placa-mãe. Algumas placas-mães mais novas têm esse chip, né, o chip de segurança, e o Windows 11 depende desse chip para aumentar a sua qualidade no quesito de segurança, para aumentar a sua capacidade de proteção, né, de criptografia de dados, enfim, como ele já está descrevendo aqui para a gente. Se a gente vem aqui em detalhes, a gente consegue ver as especificações do nosso chip. No meu caso aqui, eu tenho a fabricante é a Intel, né, INTC, e a versão do fabricante, a versão do drive do fabricante, eu acho que seria a 11.0.10.1002. E a versão de especificação, a versão do meu chip é a versão 2.0. Então eu tenho um módulo no requisito mínimo do Windows 11. Eu acredito que o TPM já tenha versões mais novas, como 2.1, talvez até o 3.0. Mas atualmente eu estou utilizando a versão 2, que é o que está na minha placa-mãe. E aí eu tenho a versão de especificação de PPI, subversão, né? Enfim. 30 de outubro de 2014, né? Que foi, aparentemente foi fabricado esse chip meu aqui, tá? E aí voltando aqui, ó, tem outras coisas a mais, como gerenciar a criptografia de dados. Então o Windows, por padrão, o Windows 11 Pro, não sei se o Home está tendo, mas eu vi rumores de que ele já iria passar a ter também o BitLocker. O BitLocker é uma ferramenta nativa de criptografia de disco, né? Então o Windows antes ele não trazia isso ativado. Hoje eu acho que ele já está começando a trazer isso ativado, tá? Ó, ligar o BitLocker. No meu caso ele não está ativado, mas se eu ligar aqui o BitLocker ele vai criptografar todos os meus dados. Eu não uso isso ativado, por quê? Porque eu uso meu computador em casa, né? O computador de mesa, então não há necessidade de eu deixar ele ativado o tempo todo, né? Não faz muita diferença para mim isso, tá? Agora, para quem usa notebooks, para quem usa hardware portátil, né? É interessante deixar isso ativado, porque se você eventualmente for roubado, você pode até passar a senha pro cara, né? Ele vai conseguir em determinado momento acessar, mas se você acessar a sua conta Google, lógico, porque se você não passar a senha, o cara vai te dar um tiro, né? Então vamos lá. Você passa a senha pro cara, mas na hora que ele der as costas, você acessa de algum computador a sua conta Microsoft, entendeu?
e você consegue fazer esse bloqueio. Você consegue bloquear dispositivos, bloquear a senha. E aí você vai ter seus dados criptografados do mesmo jeito. Agora, se você for mais esperto, você pode, né, no Windows você consegue configurar um tempo para o seu equipamento ficar desbloqueado. E aí depois daquele tempo ele vai bloquear automaticamente. Então também tem tudo isso que ajuda na segurança. Claro, como eu acabei de falar, né, se o cara te roubar e ele pedir a senha do seu computador, você vai ter que dar de qualquer jeito, né? Senão você vai tomar um tiro. Mas digamos que o cara pegue sua mochila com seu notebook e vá embora, ele não vai conseguir descriptografar os seus dados por conta dessa criptografia do BitLocker, do TPM e várias outras coisas aí que influenciam nesse sentido, tá? E aqui ele tem uma função chamada desempenho e integridade. Aí aqui tem aquela questão, né, da verificação de vírus, né? Daí ele faz a verificação de vírus dos aplicativos, serviço de tempo do Windows, enfim. E aí tem toda essa questão aqui, né? Tem histórico de proteção, onde você consegue ver quais falhas foram corrigidas, quais falhas ele detectou. Por enquanto, ó, eu não tive nenhum tipo de falha de segurança no meu PC, desde o dia que eu instalei essa versão do Windows. Eu instalei essa versão no início do mês passado. Aí eu migrei para Insider no dia 25. Então se eu abrir aqui para vocês sistema, ele vai constar para mim que eu instalei no dia 25/2, só que dia 25/2 foi o dia que eu migrei para o Insider Preview, mas eu tinha instalado ele bem antes disso. Ou seja, eu estou há mais de 2 meses aí, né, quase 2 meses já, né, sem formatar essa versão do Windows que eu estou utilizando por nenhum motivo que seja. Fora o controle de aplicativos do navegador, proteção de contas, proteção de vírus, entre outras coisas. Agora, voltando aqui ao Copilot, a gente tem a questão da proteção do kernel. Por quê? Porque o grande argumento que a galera utiliza aí em relação a Linux e Android é a questão da proteção do kernel. Então, vamos lá. Para começar, o Windows ele tem um kernel monolítico, é um kernel projetado para oferecer robustez e segurança. E nesse kernel, pessoal, a gente tem proteção contra DMA, que seria acesso direto à memória. Ele utiliza a unidade de gerenciamento de memória de entrada / saída, o IOMMU, para prevenir ataque de dispositivos externos. Então, seria mais ou menos como se você fosse colocar um pendrive que tem um vírus ali, entendeu? Que tem um arquivo malicioso, um código malicioso no pendrive, por exemplo. Ou até mesmo um dispositivo via RAID, quem sabe. Se ele está mencionando aqui dispositivos externos, a gente pode mencionar aqui diversas possibilidades, até mesmo um pendrive infectado. Daí ele vai ter essa proteção para que esses dispositivos não acessem diretamente a memória. Então isso também já impede muita coisa mesmo. Tem a questão do isolamento de processos. Há quem diga que o Linux gerencia os processos X, Y, Z de tal forma. No Windows isso aqui já está acontecendo desde o seu lançamento, que a Microsoft está melhorando essa questão do isolamento de processos no Windows. Poucas pessoas falam, mas ela já faz isso há muito tempo. O kernel gerencia processos de forma isolada, reduzindo o impacto de falhas ou ataques. Assinatura de drives. Então, o Windows ele não carrega nenhum drive que não seja assinado digitalmente. E não dá para você assinar qualquer drive digitalmente manualmente. Alguns drives você consegue assinar ou forçar que o Windows execute o drive, mas você tem que fazer uma gambiarra muito grande e por si só você já tem que ter acesso à sua própria máquina. Se uma pessoa externamente tentar carregar um drive, né, ou um arquivo que não seja assinado, né, sei lá, o cara conseguiu invadir sua máquina e ele tem acesso remoto. Você não percebeu, você está lá usando o seu PC na área de trabalho, assistindo o seu vídeo e o cara está tendo acesso remoto à sua máquina e você nem percebeu. Se ele tentar carregar um arquivo que não é assinado digitalmente, o Windows não vai carregar. Entendeu? Mas aí, obviamente, né, se o cara chegar nesse nível, provavelmente ele vai ter capacidade para fazer outros tipos de quebra no seu sistema, né? Não vai ser com um arquivo malicioso, né? Mas, vamos lá. O objetivo da Microsoft em segurança. A Microsoft busca tornar o Windows o sistema mais seguro do planeta investindo em inteligência artificiais, ou seja, processar trilhões de sinais diários para identificar ameaças e proteger usuários. E essas ameaças aqui, pessoal, não se trata somente de vírus e arquivos que você baixa, não. Se trata também de engenharia social. É porque os principais hackers da história
antes deles executarem um ataque em massa, primeiro eles tiveram que usar de engenharia social para poder conseguir efetuar esses ataques. E o que seria engenharia social? É você estudar o alvo, né? Você analisar cada fraqueza. Aí vai ter horários, né, que a pessoa vai poder realizar esses ataques. Ele vai ter que fazer uma ligação de pessoas conectadas a determinados serviços, né? Ele vai ter que, ele vai ter que estudar uma variedade de falhas ali, de um conjunto de possibilidades para ele conseguir ter um êxito em um ataque em massa, né? Por exemplo, o cara quer quebrar a segurança de um restaurante. Ele vai ter que estudar o local, vai ter que estudar se o local tem equipe de TI, ele vai ter que usar todo um processo ali de recursos de engenharia social para estudar aquele local antes de simplesmente chegar lá e invadir o Wi-Fi do cara, por exemplo. Então tem toda uma questão que eles utilizam, e isso pode acontecer de forma presencial ou de forma online, analisando redes sociais, a forma como o indivíduo navega nas redes sociais, no Google, enfim, ele vai fazer ali toda uma investigação por trás daquele alvo ali, e até mesmo tentar enviar e-mails, né, para a pessoa, e-mails falsos, né, para tentar chamar a atenção daquela pessoa de alguma forma para conseguir algum dado pessoal, um CPF, um RG, uma senha, ou um outro e-mail pessoal, enfim. Ele vai usar todos os recursos possíveis de engenharia social para conseguir, né, juntar informações daquele alvo que ele vai executar o ataque. E isso não só para indivíduos pessoais, mas para empresas também é assim. Tá, gente? Então, acho que a principal arma de um hacker, né, de um invasor, seria, no caso, a questão da engenharia social, porque ela é o início e a base de um ataque em massa, né? Tem a questão da segurança integrada, né, que seria recursos como Windows Hello. Inclusive, esse é um recurso que eu utilizo bastante aqui no Microsoft Edge. No Google Chrome também funciona, que eu só consigo fazer login em um serviço se eu digitar o PIN da minha máquina, ou até mesmo fazer um reconhecimento da minha digital no smartphone, tá? Então o Windows ele pede para digitar a senha, mas eu também posso validar a conexão através da digital, da biometria do meu smartphone também, que está conectado ao Windows Hello. Então isso também por si só já me garante também uma boa dose de segurança, tá? Iniciativa do Futuro Seguro, ou SFI, foco em projetar tecnologias que priorizem segurança em todos os níveis, tá? Cara, esse aqui já é um lance um pouquinho mais completo, tá? Já é um pouquinho mais complexo, né? Mas basicamente a Microsoft ela está projetando tecnologias pensando a longo prazo, que seria o Windows hoje, o Windows 11, ele está sendo considerado aí o pior update da Microsoft. Mas por que a Microsoft está insistindo nisso? Justamente pelo objetivo que ela tem, de transformar o Windows em um sistema operacional mais seguro do planeta. E talvez isso esteja um pouquinho longe de acontecer, já que tem tantas pessoas insistindo em usar o Windows 11 em máquinas que não tem o TPM, e aí depois pega vírus, perde arquivos, dá problema e tá reclamando, sendo que a própria pessoa está utilizando em um PC que não tem o TPM. Eu fiz um vídeo recentemente, né, mostrando para vocês que não precisa instalar o Windows burlando em processadores. Até sexta geração acredito que vai funcionar normalmente. Eu não sei se funciona no de quinta, mas em processador de sétima geração não precisa burlar nenhum tipo de requisito. Eu fiz um pendrive aqui, ó, usando a ferramenta da Microsoft. Não usei Ventoy, não usei Rufus, não usei nada. E eu gravei esse vídeo mostrando que dá para instalar o Windows sem burlar nenhum requisito. Nenhum requisito. Esse lance do CPU, a Microsoft já baniu esse requisito há muito tempo. É claro, tem processador que não tem instruções suficientes. Aí não é culpa da Microsoft. É o processador que não tem as instruções necessárias para executar o sistema. Isso aconteceu com o XP, com o Vista, com o 7, com o 8, com o 8.1, com o Windows 10 e agora com o Windows 11. É normal. Normal, Core 2 Quad, por exemplo. Tem gente que usa Core 2 Quad em pleno 2025. Só que o Core 2 Quad não tem instruções. Falta SSA2, se eu não me engano. Falta o AVX. Ele não tem. Tem uma porrada de instruções
que os aplicativos exigem, não é nem a questão do Windows exigir, é todos os novos aplicativos exigem essas instruções para funcionar, jogos exigem, vários games exigem essas instruções novas para funcionar e o cara não tem, e aí ele quer usar o Windows 11 desse jeito, né? Então fica meio complicado também. E aí a Microsoft ela está projetando o Windows para esse futuro, ela está projetando, ela está fazendo com que fabricantes projetem suas tecnologias pensando nesses novos chips de segurança, né? Nessas novas tecnologias baseadas em inteligência artificial. Tem um lance agora das NPUs, por exemplo, que vai auxiliar não só na questão de IA, né? Questão criativa, mas também nessa questão de segurança, entendeu? E aí tem aqui alguns artigos, né? Que eu já abri os links para vocês. Tem uma outra lista aqui, ó, de artigos que ele colocou aqui para mim, mas eu abri só esses 3 aqui só para a gente ter uma ideia melhor das coisas, tá? Então a questão do DMA que eu tinha falado para vocês, né? Vocês podem estar olhando aí. Eu só vou ler uma introdução aqui desse primeiro parágrafo, né? Sobre dispositivos do tipo Hot Plug, né? E PCIe, ou seja, PCI Express, como Thunderbolt, USB 4 e CF Express, tá? Permite que usuários anexem classes de periféricos externos, incluindo placas gráficas, em seus dispositivos com facilidade plug-and-play do USB. Esses dispositivos são compatíveis de DMA e podem acessar a memória do sistema e realizar operações de leitura e gravação sem a necessidade de envolvimento do processador do sistema. Esse recurso é o motivo por trás do desempenho excepcional de dispositivos PCI Express, ou PCI, mas também os torna suscetíveis a ataques direcionados por DMA. Então aqui a gente está falando de um ataque avançado, né, de um ataque estudado, como eu já tinha mencionado. Ataques direcionados por DMA são ataques que ocorrem enquanto o proprietário do sistema não está presente e geralmente levam apenas alguns minutos, com ferramentas de ataque simples e moderadas, hardware e software acessíveis, prontos para uso, que não exigem a desmontagem de dispositivos, por exemplo. Os invasores podem conectar um dispositivo semelhante a um USB, enquanto o proprietário do dispositivo está em um intervalo e sair com todos. Então são ataques direcionados e, como eu falei para vocês, eles usam de engenharia social para estudar os seus alvos. Então você trabalha numa empresa, tem dezenas de computadores lá, e aí tem alguém na empresa que tem essa ideia maliciosa de invadir a máquina de alguém, de roubar dados da empresa, sei lá, o que o cara faz? O cara pega esse dispositivo infectado, esse dispositivo malicioso, né, semelhante a um pendrive, por exemplo, conecta na máquina e ele consegue fazer o ataque enquanto, sei lá, o ADM da sala, o supervisor, ou até mesmo o dono daquela máquina, né, o operador daquela máquina não está presente, e aí ele acaba utilizando esses dispositivos para fazer isso e vai cair no colo de quem é a culpa? No colo do operador daquela máquina, porque o ataque vai vir dela, né? A invasão vai vir de dentro daquela máquina. Então, às vezes o cara acaba até levando a culpa sem saber de nada. Mas, enfim, basicamente esse seria o resumo. E aí tem muitas outras coisas que você pode estar lendo, inclusive eu vou ler tudo isso aqui depois, para trazer cada vez mais vídeos em relação a isso. Acho que é um assunto interessante para a gente falar aqui no canal. E tem a questão aqui, ó, a segurança do Windows é projetada para evoluir com o cenário de ameaças. Então aqui é um outro artigo falando sobre essa questão também. Aqui ele cita algumas coisas sobre Smart Control, integridade do código protegida pelo Hypervisor, né, ou HVCI. Também chamada de integridade de memória, será habilitado por padrão, enfim. Aqui tem toda uma explicação, mas tem alguns pontos aqui interessantes que a gente poderia destacar. Como, por exemplo, né, o HVCI garante que apenas o código validado possa ser executado no modo kernel. O Hypervisor aproveita, né, as extensões de virtualização do processador para impor proteção de memória que impedem que o software no modo kernel execute código que não tenha sido validado antes pelo subsistema de integridade de código. O HVCI ajuda a proteger contra ataques comuns como o WannaCry. Também é um vírus famoso, né? Um vírus famoso aí na internet, né? O WannaCry, que depende da capacidade de injetar código mal intencionado no kernel. O HVCI pode ajudar a impedir a injeção de código no modo kernel mal intencionado, até mesmo quando drives e outros softwares em modo kernel têm bugs. Então, assim, apesar de existirem ainda falhas, a Microsoft ela conseguiu fazer um negócio absurdo, tá? Absurdo.
Esses vírus que a pessoa fala, é muito fácil infectar o Windows. Cara, o Windows ele é o sistema mais utilizado do mundo. Obviamente que tu vai ver mais pessoas com problemas no Windows, justamente porque ele tem uma quantidade maior de pessoas. Agora, vírus de navegador, malware, spyware, cara, isso aí não afeta o sistema, isso aí afeta seus programas, né? Então, quando um vírus ele é muito perigoso e afeta seus arquivos, aí a gente está falando de um nível mais, né, mais forte de ataque, né? De um nível mais bem pensado, de um ataque mais bem projetado. Agora, esses malware que você baixa aí, que vai para o navegador, né, aqueles arquivos de propaganda que fica lotando a sua tela de propaganda, isso aí é brincadeira de criança, tá? Isso aí você resolve formatando o PC ou até mesmo desinstalando seu navegador e limpando os dados do navegador. Então isso daí, pessoal, é malware. Isso é malware, spyware, isso aí são brincadeiras de criança, tá? Isso aí você remove, eu já removi isso aí em menos de 2 minutos para cliente. Então assim, isso aí não é algo que você tem que criar um pânico absurdo, não. Só tome cuidado com o e-mail. Se você receber um e-mail que você não reconhece, aí você pode ficar preocupado. E tem esse outro artigo aqui que fala quais são as principais diferenças entre o Windows e Linux. Daí aqui tem uma introdução, né? A rivalidade entre o Windows e o Linux tem sido uma constante na indústria de tecnologia há décadas. O Windows, o sistema operacional da Microsoft, é o líder de mercado há anos. O Linux, um sistema operacional de código aberto, apesar de não chegar nem perto no número de usuários, tem os seus adeptos e está ganhando cada vez mais popularidade. De qualquer forma, muitos usuários ainda não sabem quais são as principais diferenças entre o Windows e Linux. É justamente sobre isso que iremos conversar neste artigo. E daí, ele cita aqui que vai começar a mencionar algumas diferenças, né? A principal é no licenciamento, como a gente já sabe. O Linux ele é open source, gratuito, de código aberto. Isso, por ele ser open source, não garante que ele seja gratuito. Tem versões do Zorin que é paga, do Ubuntu e outras distribuições aí. E a licença também não impede que ele seja vendido. Porém, por uma questão mais cultural, a maioria das distribuições que você vê por aí são grátis. Por quê? Porque é uma questão de cultura. Então a cultura do software livre foi, né, meio que infectando a comunidade em relação à gratuidade do Linux. Porque o fato dele ser open source ou ser um software livre não impede que uma pessoa modifique ele e venda o seu software modificado. Não existe nada que impeça a venda dele. Porém, ele vai precisar manter aquela licença. Então, se um software é open source e eu estou vendendo ele, eu tenho a obrigação de manter o código dele aberto, ainda que eu venda ele. E outras pessoas podem pegar o meu software, que é um software vendido, jogar um tema ali em cima ou vender ou distribuir de forma gratuita. E eu não posso fazer nada. Por quê? Porque a licença garante essa liberdade dentro dentro da plataforma. Então tem toda uma questão cultural e mercadológica ali que influencia nisso. Enquanto o Windows ele é um sistema operacional de código fechado, é licenciado sob os termos de uso da Microsoft, então você paga por uma licença de uso, você não é dono do sistema. Já foi esse o tempo que você era dono de alguma coisa na internet, né? Então até um jogo você paga para usar, você não compra ele e ele é para sempre seu. A maioria dos games hoje você compra e você paga para usar ele, entendeu? Você não compra ele e recebe um DVD e tá ali para sempre você usar a hora que você quiser, não. Ele recebe atualização, perde suporte, você é obrigado a atualizar de versão e por aí vai. Toda uma questão mercadológica. Na verdade eu até prefiro pagar por uma licença de uso, que eu posso interromper a hora que eu quiser e a hora que eu decidir interromper eu não preciso utilizar. Então eu também prefiro dessa forma. Daí aqui nesse artigo ele mostra várias questões sobre a interface do Windows. Tem aqui também a interface do Linux, né? Nesse caso eles utilizaram o Ubuntu. Tem toda uma estrutura aqui nesse artigo, eu acho interessante, dá para vocês dar uma lida aí. É no hardware.com.br, né? É um ótimo blog para você ler certas coisas, porque eles escrevem bem as informações aqui. E, cara, daí ele começa a comparar a questão de instalação, questão de linha de comando, né? Enfim, vocês podem estar dando uma olhada aí. Mas eu vou resumir aqui o que eu acho disso tudo que eu mostrei para vocês, tá? Primeira coisa,
O fato de o Linux ser de código aberto não garante que ele seja gratuito e também não garante que ele seja mais seguro. Como eu já tinha falado para vocês, a Microsoft ela tem o objetivo de tornar o Windows o sistema operacional mais seguro do planeta. E por essa razão, eu acredito que ela tão cedo não vai tirar o requisito de TPM, tá? Então é bom se acostumar com isso. Se você trabalha CLT e você não tem condição de comprar uma máquina nova, recomendo você trabalhar um ano. Vai juntando grana aí e se você quer usar o Windows, se você usa para trabalhar, não é um gasto, é um investimento. Se você não usa para trabalhar, se você usa somente para lazer, instala uma distribuição Linux que seja compatível com os aplicativos populares e seja feliz. Entendeu? Agora, se você depende do sistema para trabalhar, você tem que seguir a lógica do sistema. Não é o sistema que tem que se adaptar a você. Se você usa para trabalho, ferramenta de trabalho, você usa para trabalho. Então o Windows ele é uma ferramenta de trabalho, ele não é um sistema para lazer. Ainda que ele sirva para fazer tudo isso, mas o principal foco do mercado da Microsoft, o Windows ele é um sistema para trabalho. Ele é uma ferramenta de trabalho. Sempre foi. Ah, mas tem muita gente que é gamer. Beleza, cara. Beleza, mas ele não é o único foco do Windows. Ele abrange esse mercado com folga e com maestria, mas não é o foco dele. Ele é uma ferramenta de trabalho, de uso geral, usuário final. Então, quem quer jogar, consegue usar o Windows para jogar. Quer trabalhar, consegue usar para trabalhar. Só que dentro das limitações do sistema, que a Microsoft mesmo impõe ao usuário, que é um desktop fechado, tem poucas opções de customização. Não dá para você trocar a versão do kernel, como no Linux. Então tem toda essa questão aí. Isso ajuda a Microsoft a manter o controle, a estabilidade e também as atualizações constantes de segurança e de recursos do sistema. Então é importante vocês terem ciência disso daí. Como eu acabei de mencionar, se você vai usar só para lazer, abre o YouTube, navegar na internet, fazer pesquisa, instala uma distribuição Linux aí e seja feliz. Agora, se você usa o Windows exclusivamente como ferramenta de trabalho, você não vai gastar comprando uma máquina nova, você vai investir. É diferente, entendeu? Porque se é uma ferramenta de trabalho, quanto melhor for sua ferramenta, melhor seu trabalho. Mais dinheiro você ganha. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se não for inscrito, se inscreva aí no canal e ativa o sininho das notificações. Não esqueça também de acessar o nosso grupo no Telegram. O link vai estar fixado aí nos comentários ou na descrição. Valeu e até o próximo vídeo.